Campina Grande, quinta-feira, 24 de abril. Hoje celebra-se o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Hoje também comemora-se o Dia da Educação e o Dia do Agente de Viagem. Espero que você, internauta, telespectador que está conosco, continue com seu coração aberto e receptivo, porque dentro de instantes estaremos trazendo mais uma palavra para nossa edificação. Ouviremos também ainda, mais uma vez, a Orquestra Louvores Eternais. Mas antes, eu gostaria de lembrar a todos os nossos internautas, telespectadores que estão conosco. Continuem orando para que este programa permaneça no ar. Não deixe esta chama se apagar. Nós tivemos no último domingo um culto abençoadíssimo e nós vimos que muitas pessoas que estiveram presentes foram alcançadas através do programa Opção para a Vida, vidas transformadas, lares transformados, pessoas que foram alcançadas através do longo período de 34 anos. Alguns estiveram conversando comigo, como foi gratificante ouvir depoimentos de pessoas que eram crianças, que eram adolescentes e que já naquela idade nos assistiam. E aí, meu nobre amigo, meu irmão, telespectador, você pode colaborar, pode contribuir para que este programa permaneça por muitas décadas, levando as boas novas de salvação, a mensagem que liberta, que transforma, que restaura, que dá ao homem o direito de ele ter a oportunidade de conhecer a Jesus. Portanto, se você desejar nos ajudar a manter este programa no ar, eu faço aqui um apelo. Você poderá fazer a sua generosa oferta através da agência bancária Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Mas você também pode cooperar orando, intercedendo para que nós continuemos com esta chama acesa. Quero deixá-los agora com a Orquestra Louvores Eternais.
nesses versículos que nós lemos, nós vamos encontrar o casal, que a Bíblia não diz o nome deles, enfrentando um problema. No versículo 4 e versículo 5, mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Aí a sua mãe deu esta ordem, deu esse mandamento, deixou essa expressão: façam tudo quanto ele vos disser. E no verso 6, versículo 6 e o versículo 7, e estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Havia 2 medidas que eram usadas para encher com água para as purificações. 2 ou 3 metretas, poderia ser 80 litros cada uma, ou 120. Metretas era uma medida, porém tinha essa, vamos dizer, essa transliteração para a nossa língua portuguesa. Podia ser 80 litros ou 120 litros. Vamos pensar se fosse 80 litros, uma metreta coubesse 80 litros. 6 vezes 8 dá 408, dá 48. 6 vezes 8, 48. Agora pense se fosse 120. Daria 700, eu anotei aqui, 720 litros. Isso durante 7 dias, porque a festa de casamento durava 7 dias. Por isso que era quase a cidade toda, ou um populoso bairro como o bairro de José Pinheiro, ou lá no bairro das Malvinas, na festa de casamento. Por isso que faltou vinho. Mas estava ali, repito, quem poderia trazer solução para aquele impasse. As talhas que eram usadas para purificações foram transformadas em vinho. E esse, portanto, constituiu o primeiro milagre que Jesus realizou lá em Caná da Galileia. Em Caná da Galileia. Depois disso, meus irmãos, nós vamos ver que os próprios anfitriões ficaram impressionados, ficaram admirados, ficaram impactados, porque era costume de se oferecer o bom vinho no começo. E no fim da festa, ou no meio da metade para o fim, era o vinho estava com aquela borra já, sem muito gosto de vinho, não era aquele vinho puro. E isso trouxe um impacto, trouxe uma admiração muito grande, porque quando Jesus transformou água em vinho, eles ficaram impressionados, porque o melhor que era oferecido no começo da festa, estava sendo oferecido no final da festa. Irmão, Jesus, ele não abençoou só no começo, ele abençoou no fim também. Amém? Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês: tem muitos casamentos que estão se acabando, casais como eu disse, em plena lua de mel, 5 anos de casamento, 10 anos, 20, 30, 50, eu conheço pessoas que estão se separando com 70 anos de idade, quando era para estar desfrutando do que construíram durante os anos, as décadas que tiveram casados, que foram unidos. Agora deixem-me lhe dizer uma coisa: a cada 5 anos, todo casamento sofre uma metamorfose, passa por um processo. Os 5 primeiros anos de um casamento é de adaptações. 5 anos. Por exemplo, eu passei 5 anos para me adaptar com a minha esposa. Temperamento diferente, o meu e o dela, gênero diferente. É complicado. Passei 5 anos, mas nós fomos nos adaptando. 5 subsequentes anos é de amadurecimento. Tem que amadurecer. É como uma planta, como uma fruta, que tem que amadurecer para poder você degustar. Isso leva tempo. E muitos casamentos, às vezes, porque não superou os 5 primeiros anos de adaptação, se rebenta logo, se separam logo nos 5 primeiros anos. Às vezes com 10 anos, na fase que estavam amadurecendo, se separam. Você conhece casais que se separaram com 5 anos, com 10 anos? Aos 15 anos de casados, tem um segundo subsequente processo de adaptação, amadurecimento, maturidade, a pessoa fica
amadurecida mesmo. E os outros subsequentes anos é de estabilidade. Adaptação, amadurecimento, maturidade e estabilidade. Quando termina esse processo de cada 5 anos, recomeça tudo de novo. E vou citar aqui uma experiência para vocês saberem por que isso acontece. Não para. A cada 5 anos. Um casamento que os noivos estão casados há 25 anos, há 50 anos, não pode ser comparado com o relacionamento que haviam quando casaram. Obviamente. O vigor, a saúde, as mazelas, as doenças, os alimentos que você vai se abster, que não pode mais comer como você gostava de quando era bem mais jovem. A vida sexual também, ela sofre um processo de redução, para que o casal se encaixe com aquela adaptação nova, e tudo, portanto, é como se um processo rotativo. Um casal com 50 anos de casado não vai ter o mesmo vigor que quando casaram há 50 anos atrás. Um casal com 70 anos de idade. Eu costumo dizer, às vezes, quando falo sobre esse assunto para os jovens nubentes, que a gente começa a descer a ladeira. Entenderam? A gente começa a descer a ladeira. Aqueles apetites que a gente tinha vai desaparecendo normal e naturalmente. Então, esse casamento aqui que eu estou trazendo como meditação para todos nós, serve de aplicação para a nossa vida, entender porque o casamento é indissolúvel. Não importa se você está com 70 anos de casado, a mulher está gagá, o homem está gagá, não interessa, não estão mais ouvindo direito, estão mocos. Inclusive eu já estou ficando assim. Eu já estou ficando moco. A esposa também. Mas a gente se entende. Gente, muitos casamentos dão com os burros na água. Sabe por quê? Porque eles querem viver uma vida que não estão mais em condições de cultivá-la. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Tem que se adaptar, gente. É aquele processo, vem a readaptação. Por exemplo, hoje eu cheguei para a esposa e disse: faça uma papinha. Faça uma papinha. Ela sabe que eu gosto de papa. Vocês estão entendendo como é que a vida conjugal, a vida maritalmente falando, deve ser? Tem casamentos que não faz essa leitura, não vai dar certo. Se não fizer essa leitura, se não houver esse processo de compreensão, de readaptação, vai chegar um momento que cada um vai cuidar da tua vida, que eu vou cuidar da minha. Não deu certo, vai viver a sua vida, que eu vou viver a minha. O casamento é indissolúvel. Está aqui o exemplo disso aqui. Lembre-se desse exemplo aqui. Eu já fiz uma cerimônia aqui de casamento e eu fiz essa ilustração faz uns 10 anos atrás. Se alguém estava presente, deve estar lembrado. Então, meus irmãos, aquelas 6 talhas foram cheias de água, contendo água. Jesus então transformou aquela água em vinho. E quero dizer aqui que esse milagre da transformação foi o primeiro que Jesus realizou. E o último milagre de Jesus foi também de uma transformação. Ele transformou um ladrão que estava condenado à morte, a ser um homem perdoado, receber a reconciliação, o perdão, a salvação e morar com Jesus no céu. Esse é o poder do Evangelho. Por isso que Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus. Meus irmãos, eu acredito que cada um de nós
pode aplicar em seu coração, como este casamento aqui, que Jesus estava presente, honrando. Jesus estava lá também para mostrar para aquele casamento, através daquele casal que estava ali, que aquele casamento que tinha sido destruído lá no Éden, e que levou o casal a ter como separação a morte com Deus, a morte de relacionamento com Deus. O salário do pecado é a morte, que é a única coisa que pode separar um casal. Agora Jesus estava lá para restaurar, amém? Ele estava ali para renovar, ele estava ali para dizer: eu estou aqui honrando o casamento, eu estou aqui para que vocês sintam a minha bênção sobre essa união. Então, nos versículos que nós vimos, versículos 9 e 10, os noivos e os anfitriões ficaram assim admirados, e disseram para eles entre si, né? Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido o bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Para mim, pelo que eu estou vivendo nesses dias, esse tem sido os melhores momentos da minha vida, quando celebro 25 anos de casado. Para mim, porque eu tenho uma companheira para trocar ideias, para conversar, para bater papo, para a gente desfrutar e viver o momento que nós estamos vivendo. Em termos assim, de termos, às vezes eu me sento na mesa com ela, a gente começa a conversar da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, e a gente começa a rir, a gente começa a pensar como a vida passou rapidamente. Hoje eu estou com 73 anos, vou completar no dia 13 de junho, e a esposa também já está numa certa idade, 77. Então a gente está naquela fase de recordações, de relembranças, daquilo que Deus fez em nossas vidas e está fazendo hoje em nossos dias. Mas para concluir, quando foram provar, perceberam que o melhor vinho estava sendo servido no final da festa. Irmãos, alguém já disse que o importante não é você saber como começar, é como terminar. São poucos que pensam em terminar os seus dias de forma que eles se sintam felizes e realizados. Jesus fez o melhor na hora exata, no momento de crise, da adversidade. Ele nos dá a vitória e a solução para provar que Ele que é o Senhor da história de cada um de nós. Ele é quem faz as coisas que sejam às vezes aos nossos olhos erradas, Ele conserta. Só Ele pode fazer isso. Quando nós abrimos o coração para que realmente Deus possa guiar os nossos passos, dirigir as nossas vidas. No versículo 11, estamos concluindo. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Esse, portanto, foi o primeiro milagre, onde Jesus manifestou a glória, a sua glória. Seus discípulos testemunharam que através daquele milagre, aquele primeiro milagre, eles poderiam crer, confiar, depender de Deus, do Senhor Jesus como Deus e provedor. No versículo 12 diz: depois disto desceu ele para Cafarnaum, onde residiu por um período de tempo, com a sua mãe, seus irmãos e parte de sua mãe, e seus irmãos por parte de mãe, digo, porque Maria não foi virgem, como eu disse há pouco, lá em João capítulo 1, Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Perguntaram: não é este o filho do carpinteiro?
E não se chamam sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então Jesus tinha irmãos por parte de mãe. José coabitou com Maria e teve outros filhos. E ainda encontramos também outras passagens que mostram que Jesus realmente, ele, enquanto esteve aqui em vida como homem, ele esteve ao lado da sua mãe, até na hora da cruz. Como José possivelmente já tinha falecido, foi por isso que Jesus disse para João, um dos apóstolos mais amados, mais próximo dele: eis aí teu filho, eis aí a tua mãe, cuida dela, ampara essa mulher. Maria era viúva, possivelmente, quando Jesus disse lá na cruz. E aí, meus irmãos, o casamento, portanto, é divino, é indivisível, é insolúvel, porque a própria Bíblia diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E é por isso que deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, se tornam os dois uma só carne. E o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu na carta aos Efésios sobre a importância e do relacionamento que ele fez, alegoricamente falando, comparando o casamento de um homem e uma mulher com Cristo e a sua igreja. E eu quero terminar lendo essa passagem, capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, versos 22 a 33, depois a gente ora e eu vou cantar o hino, segundo hino. Capítulo 5 de Efésios, versos 22. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita, olha lá gente, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também deve o marido amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também a igreja, o Senhor a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, olha cá, Paulo cita o que estava escrito desde o livro de Gênesis: por isso, deixa o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Há uma fusão entre duas vidas, há uma união que se torna indissolúvel, assim como está aqui este vinho. Vocês viram, coloquei água, como Jesus transformou a água que estava naquelas 6 talhas em vinho. E aí, voltando aqui ao texto: por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, se tornam os dois uma só carne. Grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. O casamento, portanto, é indissolúvel, e ele precisa de ter 3 coisas essenciais. 3, apenas 3. Faça isso e você vai viver até que a morte o separe. Primeiro é a fidelidade. Fidelidade. Por que é que nós usamos aliança quando casamos? Na mão esquerda, símbolo de fidelidade. Onde quer que você esteja, sozinho ou sozinha, onde for que quer que você esteja, seja fiel à sua parceira, seja fiel ao seu marido. Honre aquilo que você se comprometeu no dia que foi se unir. Então, fidelidade. Eu diria até, fazendo uma redundância, cumplicidade. Seja cúmplice com seu cônjuge. Segunda coisa, união, comunhão ou koinonia. E para isso acontecer, você tem que ter humildade.
Seja humilde. Quando errar, reconheça. Chegue para sua mulher, chegue para o seu marido, peça perdão. Me perdoa, eu não tive essa intenção de lhe ofender, mas me perdoa. E por último, chama-se amor. Amor. Uma palavra pequena. E eu quero dizer para vocês que muitos casamentos, ou o marido, na fase de noivado, namoro e noivado, eram verdadeiros poetas, eram verdadeiros versáteis, eram sapientes em recitar poesias declarativas, amorosas, afetivas, não é? Você é o amor da minha vida, eu te amo, mozinho, moinho, mozão. Esses termos eram usados no começo, mas depois passaram a ter uma outra linguagem depreciativa, ou mulher relaxada, ou mulher birrenta, ou homem iracundo, você é iracundo. E aí, meus irmãos, isso não pode acontecer. As mesmas declarações amorosas, afetivas que havia na fase de namoro e noivado devem continuar. E eu quero dizer uma coisa que faça uma declaração amorosa à sua esposa todo dia. Todo dia. Mas não faça da boca para fora não, faça de coração. Chegue para sua esposa, dê um abraço, ou para o seu marido, dê um abraço. Você é o amor da minha vida. Não importa se você está com 70 anos de casado, se 50, jubileu de prata, diamante, seja lá o que for. Cultive isso. Chegue para a sua esposa, chegue para o seu marido, diga: eu te amo, você é o amor da minha vida. Diga também: eu lhe amo muito, mas lhe amo menos do que a Jesus. Diga isso também, para ela não ficar, ou ele não ficar pensando que ficar cheio, né, com a bola cheia. Diga: eu te amo muito, mas te amo menos do que eu amo Jesus. Faça essa declaração todo dia, ou de manhã quando forem para o leito, ou quando despertar. Abrace sua esposa, abrace seu marido, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente fica viúvo, a gente às vezes lamenta: eu podia ter dado mais atenção à minha esposa, podia ter dado mais atenção ao meu marido, eu podia ter abraçado mais, eu podia ter beijado mais, eu podia ter criado mais situações afetivas, amorosas, e a consciência às vezes vai doer. Faça essa declaração todo dia. Alguém já disse que o amor é como uma planta a samambaia, tem que ser aguada todo dia, senão ela murcha e seca. Orem pelo nosso programa, para que este programa permaneça no ar, para que esta chama continue acesa. Se você sentir o desejo no seu coração de abençoar, para que este programa permaneça no ar, abaixo do seu vídeo aparece aí o número da nossa conta bancária, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Nós só teremos muito que agradecer àqueles que oram ou que contribuam para que este programa permaneça no ar. E até amanhã.